o tipo de vídeo que eu amo fazer, que é falar de um livro e de cultura que eu gosto muito. No caso, um livro para entender melhor a cultura japonesa e a harmonia na vida deles. Sim, se você gosta de dorama japonês, anime, mangá, esse livro para você vai conseguir visualizar tudo que o escritor fala. Bem, o nome do livro é Nagomi, o autor é Kenmoji e a editora é Buzz. Né? Harmonia, Nagomi significa harmonia, equilíbrio. E assim, na capa você já vê isso, porque está escrito do modo romanizado, ou seja, com letras, Nagomi, para todo mundo conseguir, todo mundo que não é japonês conseguir ler, né? Especialmente nós que escrevemos coisas com letras e não com ideogramas. E tá escrito com o ideograma em cima, então tem um equilíbrio na capa. A capa ela é bem simples, mas traz Nagomi, traz a harmonia que chama a nossa atenção para ler esse livro. Esse livro tem 176 páginas, mas eu juro para vocês que quem gosta da temática vai ler esse livro tão rápido que vai falar assim, eu li mesmo 176 páginas, porque assim, é tão bom que a leitura passa muito rápida. Tudo que eu vou falar no vídeo daqui para frente é com as minhas palavras pobres, humildes, simples e bem resumido. No livro, é claro que traz exemplos e expressões. Aqui eu vou ser bem sucinta, eu quero só que vocês tenham vontade de ler esse livro. Então, por exemplo, Nagomi, vocês já sabem que é a harmonia, o equilíbrio. Então, o Nagomi e a comida. Por exemplo, ele vai falando que toda comida tem que harmonizar com arroz. Então, desde o saquê, que é uma bebida feita do arroz, e outros acompanhamentos, inclusive o lamen, né? O nosso, aqui no Brasil a gente chama de miojo, né? A gente chama pela marca, que equilibra com arroz. Eu particularmente eu não gosto de arroz e miojo, ou é arroz ou é miojo, mas aí faz parte da nossa cultura, né? Mas assim, tudo lá, né, tem que equilibrar, harmonizar com o sabor do arroz. Então, seja bebida, seja comida, é muito interessante. Aí a gente começa a entender porque eles comem, o que comem, né? As verduras, é muito interessante. Aí tem o Nagomi da individualidade, a harmonia entre a individualidade e a sociedade. Eu já ouvi muita gente falar assim, o japonês é submisso, o japonês, ele coloca a coletividade acima da individualidade. Nesse livro eu compreendi que não, que existe a individualidade e existe o lado da sociedade. Só que diferente da gente, né? Então, assim, eu falo a gente brasileiro que tem esse costume de tudo a ferro e a fogo. O japonês, pelo que deu para entender nesse livro, ele sabe equilibrar as coisas, emoções. Então, ele traz um exemplo muito interessante, que na época do samurai, teve uma época que ele achou melhor, os samurais mandavam, né, eram governadores, não vou lembrar aqui o nome do período certinho, mas aí os samurais falaram assim, olha, vocês estão usando roupa muito chique e tá todo mundo se achando muito, não quero mais que as pessoas usem a roupa de cima, né, usem uma roupa de cima mais simples. Então as pessoas começaram a usar a roupa de cima mais humilde, mas por dentro, né? A gente sabe que as roupas típicas têm outras roupas por dentro, as roupas por dentro eram caríssimas. Então, assim, é uma forma de manter de individualidade, mas no social não entrava em treta,
né? Não tinha discussão, não tinha briga. Então, trazendo por exemplo de hoje, eu estava vendo um vídeo falando que a máfia japonesa está desesperada porque os jovens atuais simplesmente estão ignorando, porque ninguém quer entrar mais na máfia japonesa, porque assim, percebe que não vai ganhar nada com isso. Então, simplesmente, de vez de criar treta, de mandar prender todo mundo, não, simplesmente está ignorando e a máfia está diminuindo, né? Então, assim, a forma que o japonês, ele equilibra o que eu quero, a minha individualidade, com, né, o coletivo, o social, sem criar treta, mas também sem deixar o que a pessoa quer, né, deixar de lado. Mas aqui no Brasil nós temos o costume de tretar com tudo, que se não for 100% o que eu quero, não presta. Não, porque se fosse no Brasil, as pessoas iam ficar revoltadas, e aí fica, né? Então, por exemplo, essa questão mesmo da política, da polarização, no Japão não aconteceria. Por quê? Porque eles não entram em treta diretamente. Eu também já ouvi muito descendente de japonês que nasceu no Brasil, aí vai lá pro Japão e fala: nossa, o japonês é muito duas caras, né? Porque é muito falso. Fala assim, mas não é que seja falso, é porque a cultura japonesa é de não entrar em conflito. Então a pessoa vai ouvir o que você tem a dizer e ela não vai querer fazer sua cabeça. E talvez ela até concorde com você para não ter confusão. Mas se vê que você é uma pessoa alterada. Mas não vai, você tá entendendo? Entra em treta igual no Brasil. Então é uma forma diferente, né? E a gente fica impactado com isso, porque, uau, tem como manter os dois sim, né? Com a harmonia, com o equilíbrio. Eu achei muito interessante, principalmente pra gente que vive hoje essa polarização. Nossa, pensar nisso parece coisa de outro mundo, né? Mas não é. Outra coisa é o equilíbrio entre a paisagem natural e artificial. Por exemplo, né, tem ali a natureza, tem um Monte Fuji, mas ninguém vai construir uma coisa que cubra a paisagem do monte. E os turistas, por exemplo, não entendem essa poluição visual e não entende as atitudes que o japonês toma para poder as pessoas seguirem seu fluxo, quem mora lá ter uma vida tranquila e quem quiser ser turista, né, saber o limite, já que não sabe de forma, né, orgânica, então eles fazem isso para poder, olha, daqui para ali você vê o Monte Fuji, daqui para cá não, né? Então eles buscam sempre o equilíbrio das coisas, porque o visual, né, o ver, a natureza ou a construção, o belo faz parte do equilíbrio, que ajuda a mente, ajuda a alma, o corpo, e eles conseguem perceber tudo isso na natureza e na construção, porque não precisa ser ou um ou outro. Isso é muito interessante. E quando a gente pensa em Japão, né, que a gente vê assim as coisas lindas que tem lá, as construções, e de repente tem um jardim, né, japonês que harmoniza com os montes do fundo, né, da imagem assim que você tá vendo, é lindo assim que você tá vendo, supostamente, né? Então é isso, é sobre a harmonia das coisas, que às vezes fora do Japão a ganância de construir tudo é mais importante do que a beleza, e a longo prazo, né, aquela vista vai perdendo aquela devida importância. A gente vê esses problemas no mundo inteiro. Portugal está com essa crise de velho e novo, não consegue harmonizar, né?
as construções novas são extremamente novas e não comunicam com a arte de antigamente, e o que tenta fazer de novo, copiando o antigo, é uma coisa fajuta, então não é verdadeiramente a cultura, então eles estão com essa dificuldade de harmonizar. O Japão não tem esse problema. Já sobre a fama e o anonimato, né? A gente tem o equilíbrio. Por exemplo, aí não está no livro esse exemplo, né? Falam de modo geral dos mangakas, né? Os criadores de mangás, os desenhistas, vamos dizer assim, no nosso português, o cartunista, né? Mas cartunista é mais para cartoon, então assim, mangaka, é melhor falar assim, enfim. Por exemplo, não está no livro esse exemplo que eu vou dar, mas é bem assim. A gente não vê o criador do One Piece aparecendo, mas a gente sabe que é um mangá que tá número 1. Você não vê o muito criador do Naruto, Boruto, Inuyasha, a criadora, né? Você não vê assim essa turma aparecendo, e a gente sabe que a arte deles ultrapassam, são super famosos. Então, se a arte é importante, é famosa, ela aparece. Os escritores não. E isso eu acho interessante, porque ultimamente tá tão chato a gente quebrar a cara, né? Às vezes a gente gosta de um artista no modo geral, e quando começa a seguir nas redes sociais, é uma desconstrução de, nossa, como é que a pessoa consegue fazer uma arte tão boa? E às vezes a gente de várias maneiras, por vários motivos. E então é bom esse anonimato, né? Interessante. Bem, isso aí que eu falei agora foi um pouco de muitas coisas de bom que tem o livro, né? O livro Nagomi, assim, é recheado de muitas coisas. Então, eu fiz um pequeno resumo. E você pode achar esse livro no aplicativo Esquilo. Espero que você tenha gostado desse vídeo resumo. Tô muito faltou equilíbrio nas palavras. Espero que vocês tenham gostado do meu resumo. Deixa a curtida, né? Compartilha, comenta se você já leu esse livro ou outro livro desse mesmo autor. E sayonara! Bye bye! Até a próxima, pessoal! Tchau!